A multidão no auditório do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, aplaudia freneticamente enquanto Miguel Santos, o ator português vencedor do Oscar por seu papel em um drama histórico, subia ao palco com um envelope na mão. Ele parou no centro, os holofotes iluminando seu rosto marcado pela dor, e começou a ler uma mensagem emocionada para seu amante falecido, revelando publicamente sua orientação sexual pela primeira vez. Mas no exato momento em que as palavras "Meu querido João, onde quer que esteja" ecoaram, meu telefone tocou no silêncio da minha sala escura em Porto, e a voz de Miguel do outro lado da linha sussurrou: "Tiago, preciso de você agora, mais do que nunca." Meu coração parou por um segundo. Eu era Tiago, o irmão mais velho de João, o homem que Miguel amava em segredo por anos, até que um acidente de carro o levou embora há 6 meses. Nunca imaginei que aquela confissão pública, transmitida ao vivo para milhões, fosse o prelúdio de uma chamada desesperada para mim, o último elo com o passado que ele tanto temia expor. Miguel e João se conheceram em uma festa de cinema em Lisboa, há 5 anos. Miguel, então um ator em ascensão, com 30 anos, alto, moreno e com uma carreira construída sobre papéis de heróis heterossexuais, viu em João, um professor de literatura de 23 anos, loiro e de traços delicados, uma luz que iluminava sua vida dupla. Eu, Tiago, 32 anos na época, era o confidente de João, o único que sabia do relacionamento deles. "Ele me faz sentir vivo, Tiago", João me disse uma vez, seus olhos brilhando enquanto descrevia como Miguel o levava para passeios noturnos pelo bairro Alto, evitando olhares curiosos. Mas a sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente nas famílias tradicionais como a nossa. Nossa mãe, viúva devota, frequentava a igreja em Porto e via a homossexualidade como um pecado a ser rezado. "Os homens devem casar e ter filhos", ela repetia, sem saber que seu caçula lutava contra isso. Eu, casado com Ana e pai de 2 meninas, tentava equilibrar lealdade à família e apoio ao irmão. Quando João me contou sobre Miguel, eu o abracei, mas avisei: "Seja discreto", por ela. Miguel, por sua vez, vivia sob a pressão da indústria. Seu agente, um homem implacável chamado Carlos, insistia: "Você é o galã nacional. Nada de escândalos." Miguel concordava, escondendo João em hotéis discretos, viagens fingidas como amigos. Mas o amor crescia, e com ele, as rachaduras. João queria mais, porque não podemos ser abertos, questionava em brigas sussurradas. Miguel respondia com promessas vazias, temendo perder papéis, patrocínios, o respeito de uma nação que o via como ídolo. A tensão se acumulava. Em uma noite chuvosa em Sintra, durante um fim de semana roubado, João confrontou Miguel: "Ou você assume, ou eu vou embora." Miguel, aterrorizado, gritou: "Você não entende o que eu perco." João saiu batendo a porta, e na volta para Porto, dirigindo sob a chuva, seu carro derrapou na estrada molhada. A notícia veio como um soco: João morto instantaneamente. Eu corri para o hospital, segurando a mão fria dele, enquanto nossa mãe chorava rezando o terço. Miguel não apareceu no enterro. Mandou flores anônimas, mas eu sabia. Liguei para ele naquela noite: "Você o matou com sua covardia." Ele chorou do outro lado, mas desligou. 6 meses se passaram, eu lutando com a culpa de não ter insistido mais para João ser cauteloso, e agora, essa chamada. "Tiago, eu não aguento mais", Miguel disse, sua voz tremendo. Eu li aquela mensagem no palco, mas era para ele. "E agora o mundo sabe, mas eu preciso falar com você." Eu hesitei, o telefone quente na mão. Ana, minha esposa, olhava preocupada da cozinha. "Quem é?", perguntou. "Um amigo", menti, sentindo o peso da lealdade dividida. Miguel continuou: "João me contou tudo sobre você. Você era o irmão que o protegia. Por favor, me encontre amanhã em Lisboa. Preciso fechar isso." Eu concordei, impulsionado por uma mistura de raiva e curiosidade. O que ele queria? Desculpas. Absolvição. No trem para Lisboa no dia seguinte, memórias inundaram minha mente. João e eu crescendo em Porto, ele sempre o sensível, eu o protetor. Quando ele se assumiu para mim aos 18, eu disse: "Você é meu irmão, nada muda." Mas mudei eu, vigiando olhares julgadores na rua, temendo pela família. Agora, com Miguel expondo tudo, a imprensa fervilhava. Jornais online gritavam: "Miguel Santos sai do armário em homenagem póstuma." Nossa mãe ligou chorando: "Tiago, é verdade sobre o João. Como você não me contou." Chegando a Lisboa, encontrei Miguel em um café discreto no Chiado. Ele parecia destruído, olheiras profundas, mãos tremendo ao segurar o café. "Obrigado por vir", disse. Eu não podia mais viver na mentira. Mas agora, a família dele, sua família. Eu preciso saber se vocês me perdoam.
Eu ri amargamente. Perdoar. Você o escondeu como um segredo sujo. Ele baixou a cabeça. Eu o amava. Mas o medo. A pressão. Começamos a conversar, e aos poucos, as camadas se revelaram. Miguel contou sobre sua infância em uma vila conservadora no Alentejo, pai alcoólatra que batia por qualquer fraqueza. Ser gay era impensável, confessou. Enquanto falávamos, um repórter se aproximou, câmara em punho. Sr. Santos, uma palavra sobre sua declaração. Miguel congelou, e eu, instintivamente, o defendi, deixem-no em paz. Saímos correndo, e nessa fuga, algo mudou. Ele não era o vilão que eu imaginava, mas um homem quebrado pelas mesmas correntes que prenderam João. De volta a Porto, confrontei minha mãe. João era gay, mãe. E ele era feliz com Miguel. Ela chorou, negando no início, mas depois, em um momento de vulnerabilidade, admitiu: eu suspeitava, mas tinha medo. A conversa foi dolorosa, cheia de lágrimas e acusações, mas abriu uma fresta. Eu o amava como era, ela disse finalmente. Mas o custo, minha família abalada, Ana questionando minha omissão. Miguel ligou novamente dias depois, meu agente me largou. Perdi um contrato. O preço da verdade era alto. Eu me via no meio, mediando entre o passado de João e o presente de Miguel. Venha para Porto, convidei. Enfrente-nos. Ele veio, e o encontro com minha mãe foi tenso. Ela o olhou nos olhos: você o amou? Sim, ele respondeu. Então por que o escondeu? A resposta veio em soluços: por covardia. A partir daí, as coisas se complicaram. Amigos de João, sabendo agora, dividiram-se, alguns apoiavam, outros acusavam Miguel de oportunismo. Eu, preso no centro, questionava minhas escolhas. Teria eu incentivado João a ser mais discreto, contribuindo para sua infelicidade? O drama se aprofundava, com cada decisão carregando um peso. Os dias seguintes ao encontro em Porto foram um turbilhão. Miguel decidiu ficar na cidade por uma semana, hospedado em um hotel modesto no centro, longe dos flashes de Lisboa. Eu o visitava diariamente, não por amizade imediata, mas por uma necessidade de entender o homem que meu irmão amara tanto. João falava de você como um herói, Miguel me disse uma tarde, enquanto caminhávamos pela ribeira, o Douro refletindo o sol poente. Ele dizia que você o salvou de si mesmo muitas vezes. Mas herói? Eu me sentia um covarde. Aos 37 anos agora, com uma carreira estável como engenheiro em uma firma portuária, eu priorizava a estabilidade familiar. Ana, minha esposa de 10 anos, começava a questionar: por que você se envolve tanto com ele? João se foi. Eu respondia: por João. Para honrar sua memória. Mas no fundo, era mais uma culpa latente por não ter lutado mais contra os preconceitos que o sufocavam. Miguel compartilhava histórias que eu desconhecia. Como em uma viagem à Madeira, onde eles fingiram ser primos para alugar um quarto. Ríamos disso na época, ele disse, voz embargada. Mas João chorava à noite, sentindo-se invisível. Eu ouvia, o peito apertado. Por que não assumiu antes? Perguntei. Medo de perder tudo. Minha família me deserdaria, a mídia me destruiria. Em Portugal, apesar do casamento gay legal desde 2010, as estrelas de cinema ainda navegavam águas turvas. Miguel citava casos de atores que saíram do armário e viram carreiras minguarem. Enquanto isso, a imprensa não dava trégua. Um tabloide publicou: Irmão Diamante morto apoia Miguel Santos. Fotos nossas na Ribeira vazaram, e de repente, eu era parte da história. Colegas no trabalho cochichavam, e Ana recebia mensagens de amigas curiosas. Isso afeta as meninas, ela argumentou uma noite. Nossas filhas, de 8 e 6 anos, ainda inocentes, mas a escola era um ninho de fofocas. Eu a abracei: vou proteger-nos. Mas como? Cada escolha parecia uma traição. Apoiar Miguel traía a privacidade da família, abandoná-lo traía João. Minha mãe, Dona Maria, aos 65, lutava internamente. Após o confronto inicial, ela convidara Miguel para jantar. Para conhecer o homem que meu filho amou, disse. O jantar foi um campo minado. Sentados à mesa com bacalhau e vinho verde, ela perguntou: você o fez sofrer? Miguel, olhos baixos: sim, sem querer. Mas ele me mudou. Ela chorou, tocando a foto de João na parede. Ele era meu menino sensível. No fim, um abraço hesitante: não o culpo mais. Mas o custo para ela, amigos da igreja se afastando, julgando-a por aceitar o pecado. Miguel enfrentava suas próprias batalhas. Seu pai, um agricultor aposentado no Alentejo,
ligou furioso, você envergonha a família. Ele cortou contato. Carlos, o agente, processava por quebra de contrato. Você destruiu sua imagem, gritou em uma chamada que ouvi. Miguel, pálido, mas ganhei minha alma. Ele decidira produzir um documentário sobre sua vida, expondo as pressões da indústria. Para ajudar outros, explicou. Eu o ajudei a planejar, sentindo uma aliança improvável se formar. Porém, a tensão escalava. Um ex-namorado de Miguel, um modelo chamado Rui, apareceu na mídia alegando traição. Ele me escondeu também. Verdade ou não, abalou Miguel. Eu era jovem, errei, confessou para mim. Eu o confrontei, João sabia. Não, e agora sinto que o traí duplamente. A culpa o consumia, levando a noites insones. Eu, vendo-o desabar, ofereci ombro, todos erramos. Mas internamente, duvidava, será que João merecia melhor? Em uma virada, Ana descobriu mensagens antigas no meu telefone, de João descrevendo brigas com Miguel. Você sabia e não me contou, acusou. Nossa discussão foi feroz, eu protegi a família. E eu? Sou parte dela. Ela ameaçou separar-se, forçando-me a escolher. Miguel fica ou vai? Eu hesitei, o coração dividido. No dia seguinte, convenci Miguel a voltar a Lisboa, resolva suas coisas primeiro. Ele partiu, mas não sem um abraço, você é como um irmão agora. De volta à rotina, o vazio crescia. Minha mãe adoecia de estresse, e eu visitava-a diariamente. Eu errei em julgar João, confessou ela em cama. Mas a sociedade é cruel. Eu a consolei, mas questionava, quantas famílias portuguesas escondiam segredos assim? No trabalho, um chefe conservador me advertiu, sua associação com isso pode afetar promoções. O preconceito sutil, mas presente. Miguel ligou semanas depois, o documentário avança, mas preciso de depoimentos. Você topa? Eu aceitei, viajando a Lisboa. No set, conheci ativistas LGBT, ouvindo histórias semelhantes. Uma mulher trans compartilhou, assumir custa, mas liberta. Isso me tocou, fazendo-me refletir sobre minha própria vida dupla, protetor externo, mas internamente conflituoso. Durante as filmagens, um protesto anti-gay ocorreu fora do estúdio, gritando insultos. Miguel enfrentou-os, amor não é pecado. Eu juntei-me, gritando em solidariedade. Mas um tijolo voou, acertando meu braço. Dor física misturada à emocional. No hospital, Ana ligou chorando, volto para casa. Eu prometi, mas mudei, precisamos falar sobre aceitação. O incidente viralizou, tornando-me involuntariamente um símbolo. Amigos se afastaram, mas outros apoiaram. Minha mãe, vendo na TV, ligou, estou orgulhosa. O custo, isolamento social, mas um despertar coletivo. Miguel me agradeceu, você pagou o preço por mim. Eu respondi, por João. Com o braço engessado, retornei a Porto transformado. O incidente em Lisboa não só machucou meu corpo, mas quebrou barreiras internas. Ana me recebeu com lágrimas, eu tive medo de te perder. Sentamos no sofá, e pela primeira vez, conversei abertamente sobre João. Ele sofreu em silêncio por causa de nós todos. Ela ouviu, e aos poucos, entendeu, vamos ensinar as meninas a amar sem julgar. Nossa família, abalada, começava a se reconstruir sobre fundações mais honestas. Miguel, impulsionado pelo documentário, enfrentava uma onda de apoio e ódio online. Comentários em redes sociais variavam de herói a traíra. Ele me ligava diariamente, valeu a pena. Eu respondia, sim, mas o preço é alto. Seu pai, após ver o incidente na TV, reconectou-se hesitantemente, não entendo, mas você é meu filho. Um passo pequeno, mas significativo em uma Portugal dividida entre tradição e progresso. Minha mãe, recuperando-se, juntou-se a um grupo de apoio para pais de filhos LGBT. Eu não estou sozinha, disse-me, olhos marejados. Mas o caminho era árduo, vizinhos fofocavam, e ela perdia amizades antigas. Por João, eu aguento, afirmava. Eu a admirava, vendo nela a força que faltara antes. No trabalho, o chefe me chamou, sua exposição afeta a imagem da empresa. Ameaçado de demissão, eu rebati, minha vida pessoal não interfere. Mas saí dali incerto, questionando se valia arriscar o sustento. Ana incentivou, lute. Eu processei a firma por discriminação, um ato ousado que me custou noites sem dormir. Enquanto isso, o documentário de Miguel ganhava forma. Ele me convidou para ver cortes iniciais. Em uma sala escura em Lisboa, vi depoimentos crus, atores gays escondidos, famílias rejeitadas.
Minha parte, falando de João, emocionou. Isso vai mudar vidas, Miguel disse. Mas um produtor conservador puxou o financiamento, muito controverso. Miguel vendeu bens para continuar, pagando com sua fortuna. Uma traição veio de Rui, o ex, que vendeu histórias falsas para tabloides. Miguel me usou e descartou. A mídia amplificou, manchando a reputação. Miguel desabou, porque agora? Eu investiguei, descobrindo que Carlos, o ex-agente, orquestrava para vingança. Confrontamos Carlos em seu escritório, par com isso. Ele riu, vocês destruíram carreiras. A briga escalou, com Miguel socando. Polícia envolvida, escândalo maior. Eu, como testemunha, defendi Miguel no tribunal. Ele reagiu à provocação. O juiz, simpático, deu multa. Mas o dano, Miguel banido de festivais. Perdi tudo, chorou. Eu o obriguei em Porto, escondendo-o da imprensa. Ana, agora aliada, cozinhava para ele, você é família agora. Nessa proximidade, conflitos internos surgiram. Miguel confessou, eu me apaixonei por João porque ele me via além da fama. Eu via semelhanças com meu irmão, e uma atração platônica crescia, não romântica, mas de irmandade profunda. Mas isso confundia, era traição a João. Minha mãe o acolheu, fique quando precisar. Conversas noturnas revelaram autênticas. Eu deveria ter assumido antes, Miguel perguntava. Sim, mas o sistema te forçou, eu respondia. Discutíamos sociedade, em Portugal, leis avançadas, mas corações lentos. Mudança custa sangue, disse ele, tocando meu braço engessado. O clímax se aproximava com a estreia do documentário em um festival independente. Convites chegavam, mas ameaças também, anónimos prometendo protestos. Eu organizei segurança, arriscando mais. Ana hesitou, e se algo acontecer? Pelo bem maior, insiste. Na noite da estreia, o teatro lotado. Miguel subiu ao palco, nervoso. Este filme é para João e todos os invisíveis. Aplausos misturados a vaias. Durante a exibição, lágrimas corriam. Meu depoimento, meu irmão pagou com a vida pela covardia alheia. Impacto profundo. Mas fora, manifestantes atacaram. Vidros quebrados, polícia intervindo. Eu protegi Miguel, levando um soco. Caos total. No hospital novamente, Ana ao lado, você é corajoso. Mas o custo, ferimentos, e o filme banido em alguns canais. Miguel, machucado, questionou, valeu. Eu, sim, desperta consciências. Mas internamente, duvidava, quantas vidas salvamos versus destruídas. Após o caos da estreia, o documentário viralizou online, apesar das proibições. Milhares compartilharam, debatendo em fóruns, Miguel é herói ou hipócrita. Apoio de celebridades internacionais veio, mas em Portugal, polarização. Políticos conservadores condenaram, ataque à família tradicional. Ativistas elogiaram, passo adiante. Miguel, recuperando em Porto, recebia propostas de Hollywood para papéis abertos. Ironicamente, assumir abriu portas, disse. Mas rejeitou, quer ficar aqui, mudar meu país. Eu o apoiei, mas via o tolo, saúde mental abalada, terapia semanal. Minha vida profissional desmoronava. A firma me demitiu, alegando distração. Processo em andamento, mas finanças apertadas. Ana trabalhava extra, vamos superar. Nossas filhas perguntavam, por que o tio Miguel é famoso? Explicamos simplificado, ele ama diferente, e isso é ok. Elas aceitaram, inocentes. Minha mãe, agora ativista local, organizava encontros. Por João, dizia. Mas saúde frágil, um infarto levou ao hospital. Culpa minha? Não, filho. Estou vivendo de verdade agora. Seu despertar custou isolamento, mas ganhou comunidade nova. Uma reviravolta, Rui retratou-se publicamente, admitindo mentiras pagas por Carlos. Justiça investigou, Carlos preso por difamação. Vitória amarga, reputações danificadas. Miguel perdoou Rui, todos vítimas do sistema. Eu admirei sua graça. Com o tempo, Miguel e eu nos tornamos aliados públicos. Entrevistas conjuntas, a perda de João nos uniu. Mas críticas, Tiago explora a fama. Frio, mas ignorei. Internamente, confrontava, minha motivação era pura ou egoísta. Ana notou minha proximidade com Miguel, você o vê como João. Neguei, mas refleti. Era transferência. Decidi distanciar, volta a Lisboa, construa sua vida.
Ele partiu, mas prometeu, ficamos em contato. Meses passaram. Eu arrumei emprego novo em uma firma progressista. Família estabilizou. Mãe melhorou, orgulhosa. Mas saudades de João persistiam. Miguel lançou o livro de memórias, dedicando a João e mim. Lançamento em Lisboa, reencontro emocionante. Obrigado por me salvar, disse. Eu, mutual. Mas uma traição final, um amigo meu vendeu histórias privadas para a imprensa. Detalhes íntimos expostos. Raiva consumiu, porquê? Dinheiro, inveja. Confrontado, ele negou, mas provas condenaram. Amizade rompida, confiança abalada. Isso forçou reflexão profunda. Sociedade portuguesa, acolhedora superficialmente, mas traiçoeira. Decisões custavam caro, assumir, apoiar, perdoar. No ápice, Miguel propôs fundação em nome de João, ajudando jovens LGBT. Eu juntei-me, doando tempo. Lançamento, evento comovente, discursos sobre aceitação. Mas custo pessoal, Ana pediu tempo, isso consome você. Separação temporária. Sozinho, questionei tudo, valeu a dor. A fundação cresceu, ajudando dezenas. Histórias de jovens salvos de suicídio tocavam. Miguel e eu, CO fundadores, viajávamos Portugal, palestrando. Em Faro, um garoto disse, vocês me deram esperança. Lágrimas nos olhos de Miguel, por João. Minha separação com Ana durou meses, mas reconciliação veio com terapia. Aprendemos a priorizar, disse ela. Filhas felizes, família mais forte. Minha mãe, aos 66, escreveu carta aberta em jornal. Aceitei meu filho tarde demais, não cometa o meu erro. Impacto enorme, mudando mentes. Miguel reconectou com o pai, visita ao Alentejo, abraço reconciliador. Entendo agora, o velho disse. Mas sombras persistiam. Ameaças anônimas continuavam, forçando segurança. Um atentado falho, carro sabotado. Polícia investigou, mas medo instalou. Em reflexão, Miguel confessou, se eu tivesse assumido antes, João estaria vivo. Eu, não sabemos. Mas mudamos o futuro. O documentário ganhou prêmios internacionais, validando lutas. Miguel atuou novamente, em papéis autênticos. Eu, aos 38, vi a vida transformada, de protetor silencioso a voz pública. Custo, privacidade perdida, mas ganho, propósito. Em um pôr do sol no Douro, Miguel e eu brindamos, a João. Paz, enfim. Mas será que assumir publicamente uma identidade reprimida sempre justifica o sofrimento causado aos entes queridos?